Capítulo 12. No entanto, há uma dificuldade muito mais séria do que os locais e as objeções temporárias que discuti no último capítulo. Pelo fato de as pessoas inteligentes estão do outro lado, em muitos casos, o socialista pode atribuir isso a motivos corruptos, conscientes ou inconscientes, ou a uma crença ignorante de que o socialismo não iria funcionar, ou ao simples temor dos horrores e desconfortos do período revolucionário que antecede o estabelecimento do socialismo. Sem dúvida, todos esses pontos são importantes, mas há muita gente que não é influenciada por nenhum deles e mesmo assim é hostil ao socialismo. O socialismo é espiritual ou ideológico. Eles se opõem a ele. Não porque não funcionaria, mas precisamente porque também funcionaria bem. O que eles têm medo não são as coisas que vão acontecer na sua própria vida, mas as coisas que vão acontecer em um remoto futuro quando o socialismo for uma realidade. Raramente encontrei um socialista convicto capaz de entender que as pessoas pensantes possam sentir antipatia pelo objetivo que o socialismo está perseguindo. Os marxistas, em especial, classificam esse tipo de coisa como um sentimentalismo burguês. Os marxistas não costumam ser muito bons quando se trata de ler os pensamentos de seus adversários. Se fossem, a situação da Europa poderia ser menos desesperadora do que é no momento. Donos de uma técnica que parece explicar tudo, não costumam se preocupar em descobrir o que se passa na cabeça dos outros. Veja, um exemplo do que eu estou dizendo. Ao discutir a teoria amplamente aceita, e que de forma é verdadeira, de que o fascismo é um produto do comunismo, Neil Way Holdaway, um dos nossos melhores autores marxistas, escreve o seguinte: existe uma lenda antiga que diz que o comunismo leva ao fascismo. O elemento de verdade dessa lenda é que o aparecimento de atividades comunistas adverte a classe dominante de que os partidos trabalhistas democráticos não conseguem mais conter a classe trabalhadora e que a ditadura do capitalismo tem que assumir outra forma para poder sobreviver. Veja os problemas desse conceito. Como ele detectou a causa econômica subjacente do fascismo, assume tacitamente que o lado espiritual dessa corrente não tem importância. O fascismo é descartado como uma manobra da classe dominante, o que, no fundo, é mesmo. Mas isso, por si só, apenas explicaria por que o fascismo apela aos capitalistas. E o que dizer dos milhões de pessoas que não são capitalistas, que no sentido material não têm nada a ganhar com o fascismo e muitas vezes têm consciência disso e mesmo assim são fascistas? É óbvio que elas se aproximaram puramente pela linha ideológica. Só foi possível empurrá-las para o fascismo porque o comunismo atacava, ou parecia atacar, certas coisas, patriotismo, religião, etc., que ficam numa camada mais profunda do que o motivo econômico. E nesse sentido, é a mais pura verdade que o comunismo leva ao fascismo. É lamentável que os marxistas quase sempre se concentrem em soltar os gatos do saco, isto é, os gatos econômicos do saco ideológico. Isso, em certo sentido, revela a verdade, mas com um problema. A maior parte da sua propaganda não atinge o alvo. É a rejeição espiritual em relação ao socialismo, sobretudo como se manifesta nas pessoas sensíveis, que desejo discutir nesse capítulo. Precisarei me alongar um pouco na análise, pois é algo muito difundido, muito poderoso e, entre os socialistas, quase completamente ignorado. A ideia do socialismo está ligada, de forma mais ou menos inextricável, à ideia da produção mecanizada. Essa é uma das primeiras coisas que percebemos. O socialismo é essencialmente um credo urbano. Ele cresceu de maneira mais ou menos simultânea com o industrialismo. Sempre teve raízes no proletário da cidade e no intelectual da cidade. E é duvidoso que pudesse ter surgido em qualquer sociedade que não fosse uma sociedade industrial. Uma vez admitido o industrialismo, a ideia do socialismo
se apresenta naturalmente, pois a propriedade privada só é tolerável quando cada indivíduo, ou família, ou alguma outra unidade é autossuficiente, pelo menos em grau moderado. Mas o efeito do industrialismo é tornar impossível para qualquer pessoa sustentar a si mesma, ainda que apenas por um momento. O industrialismo, uma vez que se eleve acima de um nível muito baixo, deve conduzir a alguma forma de coletivismo. Não necessariamente ao socialismo, é claro. Pode-se conceber que conduza ao Estado escravocrata, do qual o fascismo é uma espécie de profecia. E o inverso também é verdade. A produção mecanizada indica socialismo, mas o socialismo, como sistema mundial, implica a produção mecanizada, pois exige certas coisas incompatíveis com o modo de vida primitivo. Exige, por exemplo, constante intercomunicação e intercâmbio de bens entre todas as partes da Terra. Exige determinado grau de controle centralizado. Exige um padrão de vida mais ou menos igual para todos os seres humanos e, provavelmente, alguma uniformidade de educação. Portanto, observamos que qualquer mundo onde o socialismo seja uma realidade seria, no mínimo, tão altamente mecanizado como os Estados Unidos nesse momento, e talvez muito mais. De qualquer forma, nenhum socialista pensaria em negar isso. O mundo socialista é sempre representado como completamente mecanizado, organizado ao extremo de que depende da máquina, tal como as civilizações da antiguidade dependiam do escravo. Talvez a maior parte das pessoas não esteja apaixonada pela civilização mecanizada, mas qualquer um que não seja um tolo sabe que neste momento é absurdo falar em jogar as máquinas fora. Mas o que há aí de lamentável é que o socialismo, tal como é apresentado, vincula-se à ideia do progresso mecânico, não apenas como uma evolução necessária, mas como uma espécie de religião. Essa ideia está implícita, por exemplo, na maior parte do material de propaganda sobre os rápidos avanços da mecanização na Rússia soviética. A represa de Dnieper, os tratores, etc., etc. Karel Čapek acerta bem no alvo no terrível final da peça You, quando os robôs, depois de assassinar o último ser humano, anunciam sua invenção de construir muitas casas, só por construir, veja bem. O tipo de pessoa que aceita mais prontamente o socialismo é também um tipo que encara com entusiasmo o progresso mecânico como tal. E isso acontece tanto que os socialistas muitas vezes são incapazes de perceber que existem opiniões opostas. Em regra, o argumento mais convincente que eles conseguem apresentar é que a atual mecanização do mundo não é nada em comparação com aquilo que veremos quando o socialismo se estabelecer. Onde hoje existe um avião, no futuro haverá 50. Todo o trabalho de hoje feito à mão será feito por máquinas. Tudo que hoje é feito de couro, madeira ou pedra será feito de borracha, vidro ou aço. Não haverá desordem, nada de pontas soltas, nada de regiões inexploradas, nem animais selvagens, nem ervas daninhas, nem doença, nem pobreza, nem dor, e assim por diante. O mundo socialista deve ser, acima de tudo, um mundo bem ordenado, um mundo eficiente. Mas é precisamente essa visão do futuro como um mundo cintilante, a H.G. Wells, que a mente sensível rechaça. Note, por favor, que essa versão essencialmente barrigudinha do progresso não é parte da doutrina socialista, mas passou a ser considerada como tal. E o resultado é que o conservadorismo temperalmente latente em todo tipo de pessoa acaba facilmente mobilizado contra o socialismo. Qualquer pessoa sensível pode ser levada a desconfiar das máquinas e até mesmo, em certo grau, das ciências físicas. Mas o importante é distinguir os tantos motivos
que já foram muito variados em diferentes épocas, da hostilidade contra a ciência e a maquinaria, e descartar os ciúmes do moderno cavalheiro literário que odeia a ciência porque a ciência roubou da literatura o raio e o trovão. O mais antigo ataque, com força total contra a ciência e as máquinas, de que tenho notícia, está na terceira parte das Viagens de Gulliver. Mas o ataque de Jonathan Swift, embora brilhante como proeza, é irrelevante e até tolo, porque escrito do ponto de vista de um homem carente de imaginação. Pode ser que isto pareça algo estranho de se dizer sobre o autor das Viagens de Gulliver, mas para ele, a ciência consistia apenas em experiências fúteis, e as máquinas eram engenhocas absurdas que jamais funcionariam. Seu critério era a utilidade prática, e ele não tinha visão para perceber que uma experiência que não apresenta utilidade no momento pode gerar resultado no futuro. Em outra parte do livro, ele escolhe como a melhor de todas as realizações fazer crescer 2 folhas de relva onde antes crescia uma só, sem perceber que é justamente isso o que a máquina pode fazer. Um pouco mais tarde, as desprezadas máquinas começaram a funcionar. As ciências físicas aumentaram sua abrangência e deu-se então o célebre conflito entre religião e ciência, que tanto agitou nossos avós. Esse conflito já terminou e ambos os lados recuaram e proclamaram vitória. Mas o viés anticientífico persiste na mente da maior parte dos crentes religiosos. Durante todo o século XIX, vozes de protesto se levantaram contra a ciência e as máquinas. Veja, por exemplo, Tempos Difíceis de Charles Dickens. Mas, em geral, pelo motivo bastante superficial, de que o industrialismo em seus primeiros estágios era feio e cruel. Samuel Butler ataca as máquinas no capítulo sobre Erewhon, mas é bem diferente. Butler vivia em uma época menos desesperada que a nossa, uma época em que ainda era possível para um homem de alto nível viver como diletante uma parte do tempo, e, portanto, a coisa toda lhe parecia uma espécie de exercício intelectual. Ele percebeu com clareza a nossa abjeta dependência das máquinas, mas, ao invés de se dedicar a elaborar as consequências dessa situação, preferiu exagerá-la, visando algo que não era muito mais que uma piada. É apenas em nossa própria época em que a mecanização finalmente triunfou que podemos sentir de verdade a tendência da máquina de impossibilitar uma vida plenamente humana. Imagino que não exista alguém capaz de pensar e sentir que já não tenha olhado para uma cadeira feita de tubos metálicos e refletido que a máquina é inimiga da vida. De modo geral, porém, é um sentimento instintivo e não racional. As pessoas sabem que o progresso sempre acaba sendo um conto do vigário, mas chegam a essa conclusão por uma espécie de taquigrafia mental. Meu trabalho aqui é detalhar os passos lógicos que costumam ser deixados de fora. Devemos nos perguntar qual é a função da máquina. Obviamente, sua primeira função é economizar o trabalho. E o tipo de pessoa para quem a civilização das máquinas é plenamente aceitável não vê razão para buscar nada mais que isso. Eis aqui, por exemplo, uma pessoa que afirma, ou melhor, grita, que está totalmente à vontade no moderno mundo mecanizado. Em Um Mundo Sem Fé, John Beavers diz que é simplesmente insensato afirmar que o homem de hoje, com sua média semanal de 2 libras e 10 shillings até 4 libras, é um tipo inferior ao camponês do século XVIII, ou ao camponês de qualquer comunidade exclusivamente agrícola do passado. Simplesmente não é verdade. É uma tolice muito grande reclamar tanto dos efeitos civilizadores da faina dos campos e nas fazendas, em contraste com o trabalho em uma oficina de consertos de locomotiva ou de uma fábrica de automóveis. O trabalho é um aborrecimento. Trabalhamos porque precisamos trabalhar. E todo trabalho existe para nos proporcionar lazer e os meios de desfrutar desse tempo de lazer da maneira mais prazerosa possível. E acrescenta que o homem terá tempo e poder suficiente para buscar seu próprio paraíso na terra, sem se preocupar com o paraíso sobrenatural.
A terra será um lugar tão agradável que o padre e o pároco não terão mais grandes histórias para contar. Metade do recheio lhe será arrancada em um único certeiro golpe, etc, etc, etc. O capítulo 4 do livro do Sr. Beavers demonstra que a adoração à máquina ocorre da maneira mais vulgar, ignorante e simplória. É uma autêntica voz de grande parte do mundo moderno. Todos os devotos da aspirina em seus bairros burgueses iriam endossar esse sentimento ardorosamente. É com um grito estridente de raiva, "Não é verdade!", etc., que o Sr. Beavers reage à suposição de que seu avô poderia ter sido uma pessoa melhor do que ele, e a sugestão ainda mais terrível de que se voltássemos a um estilo de vida mais simples, ele poderia ter que enrijecer os músculos com algum trabalho duro. Veja bem, o trabalho existe para nos oferecer lazer. Lazer para o quê? Para nos tornarmos mais semelhante ao Sr. Beavers, podemos imaginar muito bem como ele gostaria que a civilização fosse. Uma espécie de Lion's Corner House, um restaurante animado e bem organizado que durasse perominia saecula saeclorum, cada vez maior e mais barulhento. Encontramos passagens do mesmo tipo em qualquer livro de qualquer autor que se sinta à vontade no mundo das máquinas. H.G. Wells, por exemplo. Quantas vezes já não ouvimos aquelas coisas melosas sobre as máquinas, nossa nova raça de escravos que virá libertar a humanidade, etc, etc. Pelo visto, para essas pessoas, o único perigo da máquina é seu possível uso para fins de destruição, como, por exemplo, os aviões de guerra. Com exceção das guerras e dos desastres imprevistos, o futuro é imaginado como uma marcha cada vez mais rápida do progresso mecânico. Máquinas para economizar trabalho, máquinas para economizar raciocínio, máquinas para reduzir a dor e o sofrimento. Higiene, eficiência, organização, mais higiene, mais eficiência, mais organização, mais máquinas. Até que por fim você acaba aterrissando na conhecida utopia wellsiana, muito bem caricaturada por Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, o paraíso dos gordinhos. É claro que em seus devaneios sobre o futuro, esses homenzinhos não são nem pequenos nem balofos, são homens como deuses. Mas por que haveriam de ser? Todo progresso mecânico ruma para uma eficiência cada vez maior, e assim, em uma última análise, ruma para um mundo onde nada dá errado. No entanto, em um mundo onde nada desse errado, muitas qualidades que Wells considera dos deuses não teriam mais valor do que a faculdade animal de mexer as orelhas. Os seres em homem como deuses e os sonhos são representados, por exemplo, como corajosos, generosos e fisicamente fortes. Mas, em um mundo onde o perigo físico foi eliminado, e é óbvio que o progresso mecânico tende a eliminar o perigo, será que a coragem física iria sobreviver? Será que poderia sobreviver? E por que a coragem física haveria de sobreviver em um mundo onde não há necessidade alguma de trabalho físico? Virtudes como lealdade, generosidade, etc., em um mundo em que nada desse errado, seriam não só irrelevantes, como também provavelmente inimagináveis. A verdade é que muitas qualidades que admiramos nos seres humanos só podem funcionar em oposição a algum tipo de desastre, sofrimento ou dificuldade. Mas a tendência do progresso mecânico é eliminar o desastre, o sofrimento e a dificuldade. Em livros como O Sonho e Homens como Deuses, admite-se que qualidades como força, coragem, generosidade, etc., continuarão vivas porque são qualidades belas e atributos necessários a um ser humano pleno. E se os habitantes da utopia criassem perigos artificiais para exercitar a coragem e fizessem levantamento de peso para enrijecer os músculos que jamais seriam obrigados a usar? E aqui constatamos a enorme contradição que aparece na ideia do progresso.
A tendência do progresso mecânico é tornar o ambiente seguro e agradável. E, contudo, você luta para se manter corajoso e durão. Você está, ao mesmo tempo, seguindo adiante furiosamente e se agarrando, desesperado ao que está atrás. É como se um corretor da Bolsa de Londres chegasse ao escritório vestindo uma armadura e insistisse em falar latim medieval. Assim, em uma última análise, o defensor do progresso é também o defensor do anacronismo. Admito que a tendência do progresso mecânico é realmente tornar a vida segura e agradável. Isso pode ser questionado, pois, a qualquer momento, o efeito de alguma recente invenção mecânica pode parecer seu exato oposto. Vejamos, por exemplo, a transição do cavalo para o veículo a motor. À primeira vista, se poderia dizer, considerando o número enorme de mortes no trânsito, que o carro a motor não tende a fazer a vida mais segura. Mais ainda, é preciso ser tão durão para ser piloto de corridas off-road, como para ser campeão de rodeios ou montar num puro sangue no Grande Prêmio. O perigo dos acidentes desapareceria se decidíssemos atacar seriamente nosso problema de planejamento das estradas, o que faremos mais cedo ou mais tarde. E enquanto isso, o carro a motor evoluiu até o ponto em que qualquer pessoa que não seja cega ou paralítica é capaz de dirigi-lo depois de algumas aulas. Isso porque a tendência de todas as máquinas é se tornarem mais seguras e mais fáceis de manejar. E mesmo agora, é preciso muito menos coragem e habilidade para dirigir um carro medianamente bem do que para montar num cavalo medianamente bem. Daqui a 20 anos, talvez, não seja necessária nenhuma coragem nem habilidade. Portanto, deve-se dizer que o resultado da transição do cavalo para o carro tem sido tornar a humanidade mais frouxa, flácida, se considerar a sociedade como um todo. E agora alguém apresenta outra invenção, o avião, por exemplo, que não parece à primeira vista tornar a vida mais segura. Os primeiros homens que voaram em aviões superlativamente corajosos e, até hoje, é preciso ter nervos excelentes para ser um piloto. Mas aqui entra em ação a mesma tendência que acabo de mencionar. O avião, tal como o carro, se tornará a prova de erros, pois 1 milhão de engenheiros estão trabalhando de maneira quase inconsciente nessa direção. E por fim, é este o objetivo. Embora talvez nunca seja atingido, teremos um avião cujo piloto não precisa de mais habilidade ou coragem que um bebê em seu carrinho. E todo o progresso mecânico segue, e deve seguir nessa direção. Uma máquina evolui tornando-se mais eficiente, isto é, mais à prova de erros. Portanto, o objetivo do progresso mecânico é um mundo à prova de erros e à prova de tolos, o que pode ou não significar um mundo habitado por tolos. Wells provavelmente responderia que um mundo jamais pode se tornar à prova de erros e de incompetência, pois por mais alto que seja o nível de eficiência alcançado, sempre haverá alguma dificuldade maior pela frente. Por exemplo, esta é a ideia preferida de Wells, e ele a usou em sabe lá quantos discursos. Quando tivermos este nosso planeta perfeitamente ajustado, iniciaremos a enorme tarefa de alcançar e colonizar outro planeta. Mas isso é apenas empurrar o objetivo mais para frente. O objetivo em si continua o mesmo. Basta colonizar outro planeta e o jogo do progresso mecânico recomeça. No lugar de um mundo à prova de erros, teremos um sistema solar à prova de erros, o universo à prova de erros. O ideal da eficiência mecânica se vincula ao ideal da suavidade e da maciez. Mas tudo que é mole e frouxo é repulsivo, e assim todo progresso é visto como uma luta frenética rumo a um objetivo que você espera jamais alcançar, que você reza para que jamais seja alcançado. De vez em quando, não com muita frequência, encontramos alguém que percebe que isso que normalmente se chama de progresso também implica o que normalmente se chama de degeneração. E mesmo assim, essa pessoa é a favor do progresso. Por isso, na utopia de Shaw, foi erguida uma estátua a Falstaff, o primeiro homem a fazer um discurso a favor da covardia. Mas sabemos que o problema é bem mais profundo.
Até aqui, apenas observei o absurdo de se almejar o progresso mecânico e, ao mesmo tempo, a preservação das qualidades que o progresso mecânico torna desnecessária. A questão a considerar é a seguinte: será que existe alguma atividade humana que não seria mutilada pelo predomínio da máquina? O objetivo da máquina é economizar trabalho. Em um mundo totalmente mecanizado, todo trabalho pesado e tedioso será feito pelas máquinas, deixando-nos livres para empreender atividades mais interessantes. Expresso dessa forma, parece esplêndido. A gente fica doente quando vê meia dúzia de homens suando até as entranhas para cavar uma valeta e instalar um cano de água, enquanto uma máquina facilmente concebível retiraria a terra em 2 minutos. Por que não deixar a máquina fazer o trabalho e os homens fazerem alguma outra coisa? Então surge a pergunta: e o que mais eles deveriam fazer? Supostamente, ficarão livres do trabalho para poder fazer algo que não é trabalho. E o que é trabalho e o que não é trabalho? Será que é trabalho cavar a terra, fazer carpintaria, plantar árvores, derrubar árvores, andar a cavalo, caçar, pescar, dar de comer às galinhas, tocar piano, tirar fotografia, construir uma casa, cozinhar, costurar, fazer chapéus, consertar motocicletas? Todas essas coisas são trabalho para alguém e divertimento para outro alguém. De fato, há muito poucas atividades que não podem ser classificadas como trabalho, ou então como divertimento, de acordo com o ponto de vista de cada um. Quando o trabalhador braçal não precisar cavar a terra, pode querer gastar seu tempo de lazer tocando piano, enquanto o pianista profissional pode ficar feliz de se levantar do piano e ir enfiar uma pá no seu canteiro de batatas. Vemos assim que a antítese entre o trabalho como algo intolerável, tedioso, e o não trabalho como algo desejável é falsa. A verdade é que, quando um ser humano não está comendo, bebendo, dormindo, fazendo amor, conversando, jogando algum jogo ou apenas ocioso, e essas coisas não preenchem o tempo integral de uma vida, ele tem que trabalhar, e em geral procura o trabalho, mesmo que não o chame de trabalho. Acima do nível de algum idiota com 3 ou 4 anos de escola, a vida tem que ser vivida, sobretudo em termos de esforço. Pois o homem não é, como supõem os hedonistas mais vulgares, uma espécie de estômago ambulante. Ele também tem mãos, olhos, cérebro. Basta parar de usar as mãos e já se corta fora uma parte enorme da sua consciência. E agora, pensemos mais uma vez naquela meia dúzia de homens cavando valetas para um cano de água. Uma máquina escavadora os libertou do trabalho. E lá vão eles se divertir com alguma outra coisa, carpintaria, por exemplo. Mas seja lá o que eles desejem fazer, vão descobrir que outra máquina também já os liberou daquilo. Pois em um mundo plenamente mecanizado, não haverá mais necessidade de fazer carpintaria, cozinhar, consertar motocicletas, etc. Assim como não há mais necessidade de cavar valetas. Pode-se dizer que não existe nada, desde caçar baleias até esculpir caroços de cereja, que não possa concebivelmente ser feito por máquinas. A máquina invadiria até mesmo as atividades que hoje classificamos como arte, e já está fazendo isso por meio da máquina fotográfica e do rádio. Basta mecanizar o mundo o mais completamente possível e, para onde quer que você se volte, haverá alguma máquina impedindo-o de ter a chance de trabalhar, ou seja, de viver. Inicialmente, isso parece não ter importância, porque você não haveria de prosseguir com o seu trabalho criativo e ignorar as máquinas que poderiam fazê-lo no seu lugar. Mas não é tão simples assim. Aqui estou eu, trabalhando 8 horas por dia em uma companhia de seguros. No meu tempo livre, quero me ocupar com alguma coisa criativa, e assim decido me dedicar um pouco à marcenaria, fazer uma mesa para mim, por exemplo. Note que, desde o início, há um toque de artificialismo na coisa toda, pois as fábricas podem fazer uma mesa muito melhor do que eu sou capaz de fazer. Mas, mesmo quando eu vou trabalhar na minha mesa, não é possível para mim sentir por ela
o mesmo que o marceneiro de 100 anos atrás sentia por sua mesa, e muito menos o que Robinson Crusoe sentia pela sua, pois, antes de eu começar, as máquinas já fizeram a maior parte do trabalho no meu lugar. As ferramentas que uso exigem um mínimo de habilidade. Posso conseguir, por exemplo, uma plana que corta segundo qualquer molde. O marceneiro de 100 anos atrás teria que trabalhar com cinzel e goiva, instrumentos que exigiam verdadeira habilidade dos olhos e das mãos. As tábuas que compro já vêm aplainadas e as pernas já delineadas pelo torno. Posso até mesmo ir a uma loja de madeira e comprar todas as partes das mesas, para depois só montar, e meu trabalho se limitará a enfiar alguns pinos e dar uma lixada. E se as coisas já estão, assim, automatizadas no momento, no futuro mecanizado estarão muito mais, imensamente mais. Com as ferramentas e os materiais disponíveis no futuro, não haverá possibilidade de erro e, portanto, não haverá lugar para habilidade. Fazer uma mesa será mais fácil e mais enfadonho do que descascar uma batata. Em tais circunstâncias, é absurdo falar em trabalho criativo. De qualquer forma, as artes manuais, que precisam ser transmitidas do mestre ao aprendiz, terão desaparecido há muito tempo. Algumas já desapareceram na competição com a máquina. Dê uma olhada nos pequenos cemitérios nas igrejas do interior e veja se consegue encontrar uma pedra tumular decente talhada depois de 1820. A arte, ou melhor, o ofício do trabalho em pedra, morreu tão completamente que levaria séculos para revivê-lo. Por que não conservar a máquina e também o trabalho criativo? Por que não cultivar o anacronismo como hobby para as horas vagas? Muita gente já brincou com essa ideia. Ela parece resolver com uma facilidade maravilhosa os problemas trazidos pela máquina. O cidadão da utopia, assim nos disseram, ao voltar para casa depois das 2 horas diárias de girar uma manivela na fábrica de enlatar tomates, vai retroceder deliberadamente ao modo de vida mais primitivo e aliviar seus instintos criativos fazendo um pouco de entalhe em madeira, cerâmica ou tear manual. E por que essa imagem é absurda? Pois é, o que ela é, sem dúvida. Se a máquina existe, temos a obrigação de usá-la. Este é um princípio que nem sempre é reconhecido, embora se revele na prática. Repare que ninguém tira água do poço se puder abrir a torneira. Outro bom exemplo está em viagens. Qualquer um que já viajou por métodos primitivos em um país subdesenvolvido sabe que a diferença entre esse tipo de viagem e uma viagem moderna de trem, carro, etc., é a diferença entre a vida e a morte. O nômade que vai caminhando, ou montado em um animal, com a bagagem empilhada no lombo de um camelo, ou num carro de bois, pode sofrer todo tipo de desconforto, mas pelo menos está vivendo enquanto viaja. Ao passo que, para o passageiro de um trem expresso ou de um transatlântico de luxo, a viagem é um terrígeno, uma espécie de morte temporária. E, contudo, enquanto existirem ferrovias, a pessoa tem que viajar de trem, ou de carro, ou avião. Aqui estou eu, a 60 quilômetros de Londres. Quando quero ir a Londres, por que não coloco minha bagagem em um lombo de uma mula e sigo a pé, fazendo 2 dias de caminhada? Por quê? Com os ônibus da Green Line zumbindo ao passar por mim a cada 10 minutos, essa viagem seria extremamente irritante. Para se optar por um método primitivo de viajar é só se não existir nenhum outro método disponível. Ninguém jamais quer fazer qualquer coisa de uma maneira mais incômoda do que é necessário. E daí vem o absurdo daquela imagem dos cidadãos de utopia, salvando suas almas com os trabalhos manuais e os entalhes em madeira. Em um mundo onde tudo pudesse ser feito à máquina, tudo seria feito à máquina. Retroceder deliberadamente aos métodos primitivos, voltar a usar ferramentas arcaicas, introduzir pequenas dificuldades tolas para atrapalhar o seu próprio caminho, seria diletantismo, aquela coisa afetada do artesanato gracioso. Seria como sentar-se solenemente à mesa para jantar com talheres de pedra. Retroceder ao trabalho manual, na era das máquinas, e você se verá de volta àquelas casas de chá com nomes como Ye Old Tea Shop, ou a uma vila em estilo Tudor, com as vigas falsas pregadas na parede.
A característica do progresso mecânico é frustrar a necessidade humana de esforço e de criação. Ele torna desnecessárias e até impossíveis as atividades do olho e da mão. O apóstolo do progresso pode declarar que isso não importa, mas, em geral, se pode acuá-lo no canto, mostrando que esse processo pode ser levado a um extremo terrível. Por que, por exemplo, usar as mãos? Por que usá-las até mesmo para assoar o nariz ou apontar o lápis? Com certeza, se poderia instalar alguma geringonça de aço e borracha nos ombros e deixar os braços definharem até virar sacos de pele e osso. E o mesmo com todos os órgãos e todas as faculdades. Realmente não há razão para o ser humano fazer mais do que comer, beber, dormir, respirar e procriar. Tudo mais poderia ser feito em seu lugar pelas máquinas. O fim lógico do progresso mecânico é reduzir o ser humano a algo parecido com um cérebro dentro de uma garrafa. Essa é a meta para o qual já estamos caminhando, embora, é claro, não tenhamos a menor intenção de chegar lá. Assim como o homem que bebe uma garrafa de uísque por dia não tenciona ter cirrose hepática. O objetivo implícito do progresso é, não exatamente, talvez o cérebro na garrafa, mas é um mundo assustador, sub-humano, nas profundezas da frouxidão e da impotência. E o lamentável é que, neste momento, a palavra progresso e a palavra socialismo estão inseparavelmente unidas na cabeça de quase todo mundo. O tipo de pessoa que odeia as máquinas também acha natural odiar o socialismo. O socialista é sempre a favor da mecanização, racionalização, modernização, ou, pelo menos, pensa que deveria ser a favor de tudo isso. Há pouco, por exemplo, um eminente membro do ILP me confessou, com uma espécie de vergonha e tristeza, como se fosse algo levemente impróprio, que gosta de cavalos. Veja bem, os cavalos pertencem ao passado agrícola desaparecido, e todo sentimento em relação ao passado traz consigo um vago cheiro de heresia. Não creio que isso deva ser necessariamente assim, mas, sem dúvida, é assim que é. E só isso basta para explicar por que as pessoas com um nível mental decente se afastam do socialismo. Toda pessoa inteligente era um revolucionário na geração anterior. Hoje, podemos afirmar que toda pessoa inteligente é um reacionário. A esse respeito, vale a pena comparar quando O Adormecido Acorda, de H.G. Wells, com O Admirável Mundo Novo de Huxley, escrito 30 anos depois. Ambos são distopias, visões de uma espécie de paraíso dos presunçosos e arrogantes, em que todos os sonhos dos progressistas se tornam realidade. Visto apenas como uma obra da imaginação, Wells é muito superior, mas sofre de vastas contradições devido ao fato de o autor, como sumo sacerdote do progresso, não ser capaz de escrever com convicção contra o progresso. Wells mostra um mundo estranhamente sinistro, onde as classes privilegiadas levam uma vida de hedonismo superficial, sem conteúdo nem entranhas, e os trabalhadores, reduzidos a um estado de total escravidão e ignorância subhumana, labutam como trogloditas em cavernas subterrâneas. Assim que se examina essa ideia, podemos ver a sua incoerência, pois, nesse mundo imensamente mecanizado que Wells imagina, por que os trabalhadores deveriam trabalhar mais duro do que no presente? É óbvio que a tendência da máquina é eliminar o trabalho, não aumentar. No mundo mecanizado, os trabalhadores poderiam ser escravizados, maltratados e até mesmo subnutridos, mas, de certo, não seriam condenados a um labor manual incessante, pois, nesse caso, qual seria a função da máquina? Pode-se ter máquinas fazendo todo o trabalho, ou então seres humanos fazendo todo o trabalho, mas não as duas coisas. Esses exércitos de trabalhadores subterrâneos, com seus uniformes azuis e sua linguagem degradada, semi-humana, só foram colocados para fazer o leitor sentir arrepios. Wells deseja sugerir que o progresso pode se pegar um caminho errado, mas o único mal que ele consegue imaginar é a desigualdade. Uma classe agarrando toda a riqueza e poder e oprimindo as outras, aparentemente por puro despeito.
Se der uma pequena guinada, é o que ele parece sugerir, derrubar a classe privilegiada, isto é, passar do capitalismo mundial para o socialismo, e tudo vai dar certo. A civilização das máquinas deve continuar, mas seus produtos devem ser compartilhados de forma igualitária. A pergunta que ele não ousa enfrentar é que a própria máquina possa ser o inimigo. Assim, em suas utopias mais características, o sonho, homens como deuses, etc. Ele retorna ao otimismo, a uma visão da humanidade libertada pela máquina, como uma raça de gente esclarecida que toma banho de sol e cujo único assunto de conversa é a superioridade em relação a seus antepassados. Já o admirável mundo novo pertence a uma época posterior e a uma geração que já percebeu o blefe que é o progresso. O livro contém suas próprias contradições, e a mais importante é observada em A Futura Luta pelo Poder de John Strachey. Mas pelo menos é um ataque memorável contra o perfeccionismo dos tipos barrigudinhos. Descontando os exageros da caricatura, o livro provavelmente expressa o que uma maioria de pessoas pensantes sente sobre a civilização das máquinas. A rejeição da pessoa sensível em relação à máquina é irreal, pois é óbvio de que a máquina chegou para ficar. Como atitude mental, porém, há muito a dizer a seu favor. A máquina tem que ser aceita, mas provavelmente é melhor aceitá-la tal como se aceita uma droga, isto é, com mágoa e cautela. Tal como uma droga, a máquina é útil, perigosa e vicia. Quanto mais nos rendemos a ela, mais ela nos prende em sua garra tenaz. Basta olhar ao redor nesse momento para perceber com que velocidade sinistra a máquina está nos colocando sob o seu poder. Uma terrível degradação do gosto, produzida por um século de mecanização, é notória. Isso é óbvio até demais, e tão universalmente reconhecido que mal é preciso destacar. Mas, como um único exemplo, analise o sabor em seu sentido mais estrito, o sabor da comida decente. Nos países altamente industrializados, graças às comidas enlatadas, estocagem a frio, substâncias sintéticas, flavorizantes, etc., o paladar é quase uma função morta. Como se pode ver ao examinar qualquer frutaria, o que a maioria dos ingleses quer dizer quando fala em maçã é um chumaço de algodão doce vermelho vivo da América ou da Austrália. Eles devoram essas coisas aparentemente com prazer e deixam as maçãs inglesas apodrecer debaixo das árvores. É a aparência reluzente, padronizada da maçã americana, feita de forma mecanizada, que os atrai. O gosto superior na maçã inglesa é algo que eles simplesmente não notam. Ou então, veja o queijo industrializado, envolto em papel alumínio, e a manteiga mista em qualquer armazém. Veja as horrorosas fileiras de lata que usurpam cada vez mais o espaço em qualquer loja de alimentos, e até mesmo de laticínios. Veja um pãozinho suíço de 6 pences ou um sorvete de 2 pences. Veja os refugos químicos imundos que as pessoas aceitam despejar goela abaixo sob o nome de cerveja. Para onde quer que você olhe, verá algum reluzente produto feito à máquina triunfando sobre um produto antigo que continua com gosto de alguma coisa que não seja de serragem de madeira. E o que se aplica à comida se aplica também aos móveis, às casas, roupas, livros, divertimentos e tudo mais que se constitui no ambiente. Hoje, há 9 milhões de pessoas, e o número aumenta cada ano. Para quem a gritaria do rádio não é só um fundo mais aceitável, como também mais normal para os seus pensamentos do que o mugido do gado ou o canto dos passarinhos. Em um mundo saudável, não haveria demanda para comida em lata, aspirinas, gramofones, cadeiras tubulares, metralhadoras, jornais diários, telefones, automóveis, etc., etc. E, por outro lado, haveria uma demanda constante pelas coisas que a máquina não é capaz de produzir. Mas enquanto isso, a máquina está aqui, e seus efeitos corruptores são quase irreversíveis. Nós a atacamos, mas continuamos a utilizá-la. Até um selvagem de traseiro de fora, se tiver a chance, descobrirá os vícios da civilização em poucos meses. A mecanização leva à decadência do gosto. A decadência do gosto leva à demanda por produtos feitos à máquina e, portanto, mais mecanização, e assim se cria um círculo vicioso.
A mecanização do mundo não poderia ir muito longe enquanto o sentido do paladar e até mesmo as papilas gustativas permanecessem puras, inalterados, pois, nesse caso, a maioria dos produtos da máquina seria simplesmente desejada. É visível a tendência de a industrialização do mundo continuar involuntariamente, queiramos ou não. Isso porque no homem moderno ocidental a faculdade da invenção mecânica foi alimentada e estimulada até quase alcançar a condição de instinto. As pessoas inventam novas máquinas e melhoram as existentes de maneira quase inconsciente, mais ou menos como um sonâmbulo continua a trabalhar durante o sono. No passado, quando se achava natural que a vida neste planeta fosse dura, ou pelo menos laboriosa, parecia que o destino natural era continuar usando os rústicos implementos dos antepassados, e apenas alguns excêntricos, separados por séculos de diferença, propunham inovações. E assim, durante épocas muito longas, artefatos como os carros de bois, o arado, a foice, etc., permaneceram radicalmente inalterados. Já foi registrado que o parafuso está em uso desde a antiguidade remota, mas foi apenas em meados do século XIX que alguém teve a ideia de fabricar parafusos com ponta. Por milhares de anos, o parafuso permaneceu sem ponta, e era necessário fazer um orifício antes de inseri-lo. Na nossa época, uma coisa assim seria impensável, pois quase todo homem ocidental moderno tem suas faculdades de invenção desenvolvidas pelo menos até certo ponto. É tão natural para o homem ocidental inventar máquinas como para um ilhéu da Polinésia é natural nadar. Basta dar ao homem ocidental alguma tarefa e ele imediatamente começa a conceber uma máquina que faria a tarefa em seu lugar. Deem-lhe uma máquina e ele pensará em maneiras de aperfeiçoá-la. Eu também tenho esse tipo de mentalidade, embora de maneira ineficiente, por isso entendo bem essa tendência. Não tenho nem paciência nem habilidade mecânica para inventar qualquer máquina capaz de funcionar, mas estou sempre imaginando fantasmas possíveis de máquinas que poderiam me economizar o incômodo de usar o cérebro ou os músculos. Uma pessoa com um pendor mais definido para a mecânica provavelmente construiria algumas dessas máquinas e as colocaria em operação. Mas no nosso atual sistema econômico, o fato de construí-las ou não, ou melhor, o fato de alguém se beneficiar delas, dependeria de saber se elas teriam algum valor comercial. A velocidade do progresso mecânico será muito mais rápida depois que o socialismo se estabelecer. É uma afirmação certeira dos socialistas. Em uma civilização mecanizada, o processo de invenção e melhorias sempre vai continuar, enquanto a tendência do capitalismo é retardá-lo, pois, no capitalismo, qualquer invenção que não prometa lucro, mais ou menos imediatos, é negligenciada. E, aliás, algumas que ameaçam reduzir os lucros são suprimidas de maneira tão implacável como o vidro flexível mencionado por Petrônio. Mas basta estabelecer o socialismo, eliminar o princípio do lucro e o inventor terá carta branca. A mecanização do mundo, que já é bastante rápida, poderia ser enormemente acelerada. É uma visão um pouco sinistra, pois é óbvio, mesmo agora, que o processo de mecanização está fora de controle. Ele está acontecendo apenas porque a humanidade já adquiriu o hábito. Um químico aperfeiçoa um novo método de sintetizar borracha ou um mecânico inventa um novo tipo de pino de cruzeta. Para quê? Não para algum fim bem compreendido, mas simplesmente pelo impulso de inventar e melhorar que agora se tornou instintivo. Coloque um pacifista para trabalhar em uma fábrica de bombas e em 2 meses ele estará voltado para a invenção de um novo tipo de bomba. Daí o surgimento de coisas diabólicas como os gases venenosos, que nem seus inventores esperam que sejam benéficos para a humanidade. Nossa atitude para com inventos como os gases venenosos deveria ser a mesma do rei Brobdingnan das viagens de Gulliver, que recusou a pólvora. Mas, como vivemos em uma época mecânica e científica, estamos contaminados pela ideia de que, aconteça o que acontecer, o progresso tem que continuar e o conhecimento jamais deve ser suprimido. Verbalmente, sem dúvida, concordaríamos que as máquinas são feitas para o homem, e não o homem para as máquinas. Na prática, qualquer tentativa de deter o desenvolvimento da máquina nos parece um ataque ao conhecimento e, portanto, uma espécie de blasfêmia. Mesmo que toda a humanidade se revoltasse contra a máquina e decidisse escapar para um mundo de vida mais simples, essa fuga seria imensamente difícil.
Não bastaria, como em Erewhon, de Butler, arrebentar todas as máquinas já inventadas depois de certa data. Teríamos que arrebentar também o vício mental de, quase involuntariamente, inventar novas máquinas assim que as velhas fossem arrebentadas. E em todos nós existe ao menos uma nuance dessa ideia. Em todos os países do mundo, o grande exército de cientistas e técnicos, com o restante de nós correndo atrás, ofegantes, vai marchando pelo caminho do progresso com a persistência cega de uma fileira de formigas. Relativamente, poucas pessoas querem que isso aconteça. Muita gente deseja de fato que isso não aconteça, e contudo, está acontecendo. O processo de mecanização se tornou ele próprio uma máquina, um enorme veículo reluzente que vai nos levando de maneira vertiginosa para algum lugar. Não sabemos bem para onde, mas provavelmente a caminho do mundo todo acolchoado de Wells e ao cérebro na garrafa. É essa a argumentação contra a máquina. Se é uma argumentação sólida ou não, pouco importa. O que importa é que esses argumentos, ou outros muito semelhantes, encontrariam eco em cada pessoa que se mostra avessa à civilização das máquinas. E, infelizmente, devido àquela conexão do pensamento que há na mente de quase todas as pessoas, unindo socialismo, progresso, máquinas, Rússia, tratores, higiene, máquinas, progresso, em geral, é essa mesma pessoa que é hostil ao socialismo. A pessoa que odeia o aquecimento central e cadeiras tubulares é o mesmo tipo de pessoa que, quando se menciona o socialismo, murmura algo sobre o Estado colmeia e se afasta com a expressão sofrida. E, pelo que observo, pouquíssimos socialistas percebem por que isso é assim, ou nem sequer percebe que isso é assim. Pegue o tipo mais falante de socialista, coloque-o em um canto, repita para ele a essência do que eu disse nesse capítulo, e veja que resposta virá. Na verdade, você receberá várias respostas, e conheço todas quase de cor. Para começar, ele vai lhe dizer que é impossível recuar ou atrasar o relógio do progresso, como se o relógio do progresso já não tivesse sido atrasado com muita violência várias vezes na história humana, e vai acusar você de ser medievalista e começar a descrever os horrores da Idade Média, a lepra, a Inquisição, etc. Na verdade, a maioria dos ataques contra a Idade Média e contra o passado em geral, feito por apologistas da modernidade, é irrelevante, pois seu truque essencial é projetar o homem moderno como uma suscetibilidade e seus altos padrões de conforto em uma época em que tais coisas eram desconhecidas. Mas note que, de qualquer forma, isso não é a resposta, pois a antipatia pelo futuro mecanizado não implica a menor reverência por qualquer período do passado. G. H. Lawrence, mais sábio que o medievalista, decidiu idealizar o estrusco, sobre quem sabemos muito pouco, o que é bem conveniente. Mas não há necessidade de idealizar nem sequer os estruscos, ou os peslasgos, astecas, sumérios, ou qualquer outro povo romântico já desaparecido. Quando pintamos a imagem de uma civilização desejável, é apenas como um objetivo. Não há por que fingir que ela de fato existiu no espaço e no tempo. Tente esclarecer bem esse ponto, tente explicar que você almeja apenas tornar a vida mais simples e mais dura, e não mais suave e mais complexa, e o socialista vai supor que você quer retroceder ao estado natural, ou seja, a uma caverna paleolítica fedorenta, como se não houvesse nada entre uma lâmina de pedra e as usinas de aço de Sheffield, entre uma canoa e o Queen Mary. Poderá obter uma resposta um pouco mais firme, e que é mais ou menos assim. Sim, tudo isso que você está dizendo está correto de certa maneira. Sem dúvida, seria muito nobre nos endurecermos e dispensar a aspirina, o aquecimento central e assim por diante. O problema é que ninguém deseja isso a sério. Isso significaria voltar ao modo de vida agrícola, ou seja, ao trabalho duro, ao trabalho animal, e não é a mesma coisa de forma alguma que brincar de jardinagem. Eu não quero trabalhar duro. Você não quer trabalhar duro. Ninguém que saiba o que isso significa quer trabalhar duro. Você só fala assim porque nunca teve um dia de trabalho duro na sua vida, etc, etc. De certa forma é verdade. É o mesmo que dizer, somos lerdos e vamos continuar devagar. Uma resposta realista. Como já observei, a máquina conseguiu nos pegar em suas garras, e escapar será imensamente difícil. Mesmo assim, essa resposta é, na verdade, uma evasão, pois não deixa claro o que queremos dizer quando falamos que
desejamos isso ou aquilo. Sou um homem moderno e intelectual pela metade, degradado que morreria se não tivesse minha xícara de chá todos os dias de manhã ou meu New Statesman todas as sexta-feira. É claro que, até certo ponto, não quero voltar a um modo de vida mais simples, mais árduo, provavelmente agrícola. Mas também não quero reduzir a bebida, pagar minhas dívidas, fazer exercício, ser fiel à minha mulher, etc. Mas, de um modo mais permanente, quero sim todas essas coisas. E talvez do mesmo modo, quero uma civilização onde o progresso não signifique tornar o mundo seguro para homenzinhos balofos. Os motivos que apresentei são praticamente os únicos que já conseguiram obter dos socialistas. Socialistas pensantes, treinados nos livros, sempre que tentei lhes explicar de que maneira estão afugentando os possíveis adeptos. Claro que há também o velho argumento do que o socialismo vai chegar de toda maneira, quer as pessoas gostem dele ou não, devido àquela coisa que poupa tantos problemas, tanto trabalho, a necessidade histórica. Só que a necessidade histórica, ou melhor, acreditar nela, não conseguiu sobreviver a Hitler. Enquanto isso, o indivíduo pensante, que pelo intelecto costuma ser de esquerda, mas por temperamento com frequência de direita, fica pairando no limiar do rebanho socialista. Ela tem consciência, sem dúvida, de que deveria ser socialista, mas primeiro observa como são tediosos os socialistas, vistos individualmente, e depois como são moles e flácidos os ideais socialistas, e se desvia para o outro caminho. Até bem pouco tempo, era natural se desviar para a indiferença. 10 anos atrás, ou mesmo 5 anos atrás, o típico homem de letras escrevia livros sobre arquitetura barroca e tinha uma alma acima da política. Mas essa atitude está se tornando rara, e até fora de moda. Os tempos estão mais difíceis, as questões são mais claras, a convicção de que nada jamais vai mudar, isto é, que os seus dividendos estarão sempre a salvo, é menos predominante. O muro onde o cavalheiro instruído se senta, antes confortável como uma almofada de veludo de um assento na catedral, agora incomoda seu traseiro. É intolerável. Cada vez mais ele tende a tombar para um lado, para o outro. É interessante notar quanto dos nossos principais escritores que há 10 ou 12 anos eram totalmente a favor da arte, pela arte, e julgariam o cúmulo da vulgaridade até mesmo votarem em uma eleição geral, agora estão assumindo uma posição política definida. Ao passo que a maioria dos jovens escritores, pelo menos os que não são meros diletantes escrevendo bobagens, têm sido políticos desde o início. Acredito que quando o aperto chegar, haverá um perigo terrível de que o principal movimento da inteligentsia seja rumo ao fascismo. E quando, exatamente, o aperto vai chegar é algo difícil de dizer. Depende dos acontecimentos na Europa. Mas pode ser que dentro de 2 anos ou até mesmo 1 ano, teremos chegado a um momento decisivo. Também será um momento em que cada pessoa que tem um mínimo de cérebro e um mínimo de decência vai perceber que no mais íntimo do seu ser deveria estar do lado socialista. Mas essa pessoa não vai necessariamente chegar até lá por iniciativa própria. Há demasiados preconceitos antigos espalhados no caminho. Ela terá que ser persuadida e por meios que impliquem uma compreensão do seu ponto de vista. Os socialistas não podem desperdiçar mais tempo pregando para os convertidos. Seu trabalho agora é fazer novos socialistas e com a maior rapidez possível. Só que, em vez disso, com muita frequência, estão produzindo fascistas. Quando falo do fascismo na Inglaterra, não estou pensando especificamente em Oswald Mosley, fundador da British Union of Fascists, e seus seguidores cheios de espinha. O fascismo inglês, quando chegar, provavelmente será de um tipo sério e sutil, e suponho que, pelo menos de início, não será chamado de fascismo. Duvido que mesmo uma opereta de Gilbert e Sullivan, debochando de um dragão da cavalaria do tipo Mosley, seria muito mais que uma piada para a maioria dos ingleses. Embora até mesmo Mosley exija atenção, pois a experiência nos mostra, veja as carreiras de Hitler e Napoleão III, que para um alpinista social por vezes é vantagem não ser levado muito a sério no início da carreira. Mas o que me ocorre neste momento é a atitude mental fascista que, sem a menor dúvida, está ganhando terreno entre pessoas que já deveriam ter mais discernimento. O fascismo, tal como ele parece no intelectual,
é uma espécie de imagem espelhada, não do socialismo, na verdade, mas de um arremedo plausível de socialismo. Ele se resume na decisão de fazer o oposto do que quer que faça o socialista mítico. Se você apresentar o socialismo sob uma luz desfavorável e enganadora, se deixar as pessoas imaginarem que o socialismo não significa muito mais do que jogar a civilização europeia pelo ralo sob o comando de um marxista metido, se arrisca a empurrar o intelectual para o fascismo. Você vai assustá-lo e fazê-lo assumir uma atitude zangada, defensiva, onde ele simplesmente se recusa a ouvir os argumentos socialistas. Uma atitude mais ou menos assim já se percebe claramente em autores como Pound, Wyndham Lewis, Roy Campbell, etc. Na maioria dos escritores católicos e em muitos do grupo de Douglas Credit, em certos romancistas populares e até mesmo, se examinarmos sob a superfície, em intelectuais conservadores tão superiores como Eliot e seus incontáveis seguidores. Se quiser exemplos inequívocos do aumento do sentimento fascista na Inglaterra, basta ver algumas das incontáveis cartas enviadas aos jornais durante a guerra na Abissínia, aprovando a ação da Itália e também um grito de alegria que se elevou dos púlpitos tanto católicos como anglicanos. Veja o Daily Mail de 17 de agosto de 1936, pela ascensão do fascismo na Espanha. Para enfrentar o fascismo, é necessário compreendê-lo, o que inclui reconhecer que ele contém algo de bom, assim como muita coisa de ruim. Na prática, é claro, ele não passa de uma infame tirania, e seus métodos para chegar ao poder e conservá-los são tais que até mesmo meus mais ardentes defensores preferem mudar de assunto. Mas o sentimento subjacente ao fascismo, o primeiro que atrai as pessoas para o campo dos fascistas, talvez seja menos desprezível. Não é sempre, como a Saturday Review nos levaria a acreditar, o medo pânico do bicho-papão do bolchevismo. Qualquer um que já dirigiu o olhar a esse movimento sabe que o fascista comum de baixa hierarquia muitas vezes é uma pessoa bem intencionada, com uma ânsia genuína, por exemplo, de melhorar a sorte dos desempregados. O mais importante, porém, é o fato de que o fascismo extrai sua força do conservadorismo do tipo bom, assim como do tipo mau. Para quem quer que tenha simpatia pela tradição e pela disciplina, ele apresenta uma atração já pronta. Assim, deve ser muito fácil, depois que você já engoliu uma boa dose de propaganda socialista, daquele tipo mais sem tato, ver o fascismo como a última linha de defesa de tudo que é bom na civilização europeia. Até o valentão fascista simbólico, em sua versão mais negativa, com um cacetete de borracha em uma mão e o vidro de óleo de rícino na outra, não sente, necessariamente, que é um covarde valentão. Talvez se sinta como Rolando na Batalha de Roncesvalles, defendendo a cristandade contra os bárbaros. Devemos reconhecer que, se o fascismo está se expandindo, é sobretudo por culpa dos próprios socialistas. Isso se deve à tática equivocada dos comunistas de sabotar a democracia, isto é, serrar o próprio galho da árvore onde está sentado. Porém, mais importante é que os socialistas costumam apresentar sua argumentação do lado errado. Eles nunca tornaram claro o suficiente que os objetivos essenciais do socialismo são a justiça e a liberdade. Com o olhar fixo nos fatos econômicos, seguiram em frente, sempre assumindo que o homem não tem alma, e explícita ou implicitamente estabeleceram o objetivo de uma utopia materialista. E assim, o fascismo pode aproveitar todos os instintos que se revoltam contra o hedonismo e uma noção degradada de progresso. O fascismo conseguiu se apresentar como o sustentáculo da tradição europeia e apelar às crenças cristãs, ao patriotismo e às virtudes militares. Se já não fosse inútil, ainda pior é descartar o fascismo como sadismo de massas, ou alguma expressão fácil desse tipo. Se você fingir que ele não passa de uma aberração que logo vai desaparecer sozinha, você está sonhando e vai acordar quando alguém estiver batendo em você com um cacetete de borracha. O único caminho possível é examinar a argumentação fascista, perceber que existe algo que se possa dizer a seu favor e então deixar claro para o mundo que, seja qual for o bem que o fascismo contenha, é algo que também está implícito no socialismo. Mesmo que nada de pior desabe sobre nós,
existem as condições que descrevi na primeira parte desse livro e que não vão melhorar no nosso atual sistema econômico. No momento, a situação é desesperadora. Ainda mais urgente é o perigo da dominação fascista na Europa. E a menos que a doutrina socialista, de uma forma efetiva, possa ser difundida amplamente e bem depressa, não há certeza de que o fascismo algum dia seja derrubado. Pois o socialismo é o único inimigo real que o fascismo tem que enfrentar. Os governos capitalistas e imperialistas, embora estejam prestes a ser saqueados, não vão lutar com nenhuma convicção contra o fascismo como tal. Nossos governantes, os poucos entre eles que compreendem essa questão, provavelmente prefeririam entregar o Império Britânico inteiro, até a última polegada de terra, para a Itália, a Alemanha e o Japão a ver o socialismo triunfar. Era fácil rir do fascismo quando imaginávamos que se baseava em um nacionalismo histérico, pois parecia óbvio que os estados fascistas, cada um se considerando o povo escolhido e o mais patriótico contra o resto do mundo, iriam se chocar um contra o outro, mas nada disso está acontecendo. O fascismo é hoje um movimento internacional, o que significa não só que os países fascistas podem se congregar para realizar suas pilhagens, mas também que estão avançando às apalpadelas, talvez sem plena consciência até o momento, rumo a um sistema mundial. A visão do Estado totalitário vai sendo substituída pela visão de um mundo totalitário. Como já observei, o avanço da técnica mecânica deve levar por fim a alguma forma de coletivismo, mas essa forma não precisa necessariamente ser igualitária. Isto é, não precisa ser socialista. E com o perdão das economias, é bem fácil imaginar uma sociedade mundial coletivista no aspecto econômico. Isto é, com o princípio do lucro eliminado, mas com todo o poder político, militar e educacional nas mãos de uma pequena casta de governantes e seus asseclas. Isso, ou algo parecido, é o objetivo do fascismo. E isso, claro, é o Estado escravagista, ou melhor, o mundo escravagista. Seria provavelmente uma forma estável de sociedade e, dada a enorme riqueza que há no mundo, se for explorada de maneira científica, há chances de que os escravos estejam bem alimentados e satisfeitos. É comum falar do objetivo fascista como o Estado colmeia, o que é uma grave injustiça para com as abelhas. Um mundo de coelhos dominados por fuinhas ferozes. Esse sim seria algo mais próximo de tal objetivo. E é contra essa possibilidade desumana que precisamos unir as forças. Justiça e liberdade é o ideal implícito no socialismo, a única coisa pela qual podemos nos unir. É um ideal quase completamente esquecido. Foi enterrado sob as camadas e camadas de presunção doutrinárias, brigas internas do partido e espírito progressista mal digerido, até ficar como um diamante escondido sob uma montanha de esterco. O trabalho do socialista é tirá-lo dali. Justiça e liberdade. Essas são as palavras que precisam soar como um clarim pelo mundo inteiro. Há muito tempo, de certo, nos últimos 10 anos, é o diabo que tocou as melhores melodias. Chegamos a um estágio em que a própria palavra socialismo lembra, de um lado, uma imagem de aviões, tratores e enormes fábricas faiscantes de vidro e concreto, e de outro, vegetarianos de barbas compridas, comissários bolcheviques, metade gangster, metade gramofone, senhoras bem intencionadas de sandálias, marxistas de cabelos desengrenhados mastigando preciosismo, quakers fugitivos fanáticos do controle da natalidade, carreiristas dos bastidores do Partido Trabalhista. O socialismo, ao menos nesta ilha, não tem mais cheiro de revolução, nem de derrubada dos tiranos. Tem cheiro de excentricidade, adoração às máquinas e ainda o estúpido culto pela Rússia. Se não conseguirmos eliminar esse cheiro, e bem depressa, o fascismo pode vencer. Fim do capítulo 12.